5 empresas de dividendos, que pagam bons dividendos. Quais seriam essas 5 empresas que você fala: "Ó, essas aqui eu acho que são aptas para estar na carteira"? Porque a pessoa fala assim: "Eu quero uma carteira de dividendos, eu quero focar na minha aposentadoria, carteira previdenciária". Aí você fala: "Ó, compra essa ação, essa aqui, essa". Aí passa 2 meses, a pessoa fala assim: "Ó, minha carteira está desvalorizando 5%". Ele "Ah, perguntou de 500 500 mil". mil reais, quanto que pode render hoje em média, uma média? Ele "Ah, perguntou de 500 500 mil". mil reais, quanto que pode render hoje em média, uma média? Cara, essa pergunta é muito boa, me fazem muito essa pergunta, né. Investi Aí a pessoa fala assim: "Quanto que rende 500 mil investido em ações?". Eu falo: "Cara, você pode calcular aí hoje, né, hoje tá com yield alto as ações, né, calcula mais ou menos aí uns 8%". Aí a pessoa fala assim: "Pô, mas 8% por mês?". "Não, por ano". Sim. Pô, 8% por mês é É, pirâmide. já me Aí perguntaram, todo mundo vai querer, já né? me perguntaram se era 8%, eu boto lá, né, dividend yield da Taesa, 15%. Pessoal, 15% por mês? Eu falo: "Não existe 15%, É mentira, 15% é por mês em pegadinha. lugar nenhum, né, nem 8%, nem acima de 1%, de 2% por mês já desconfia que é golpe, tá". Eh, mas voltando à pergunta, assim, as pessoas falam assim: "Ah, mas 8% por mês, por ano, não é pouco, né, vai dar o quê? Vai dar 500 mil, vai dar 40 mil reais por ano". Poxa, mas aí se eu botar na Selic, né, eu vou ter 13%, né. Eu falo: "Tudo bem, você vai ter 13%, mas o que acontece com o investimento em ações, é que você não monta uma carteira de 500 mil reais do zero, né, você vai montando ao longo do tempo, né. Então você vai comprando ações no momento que elas estão baratas, você vai comprando ações boas pagadoras de dividendos, você vai comprando ação, naquele momento especial, onde ela está te dando um dividend yield muito alto no futuro, vai te dar um dividend yield muito alto no futuro, quando ela voltar, quando der lucro, quando ela crescer lucro, quando as empresas crescem, as empresas evoluem, né. Então, quem conseguiu, por exemplo, dar um exemplo, quem conseguiu comprar Taesa a R$ 18 em 2018, eu lembro desse preço muito claramente, né, porque teve um cliente que ficou chateado comigo, porque eu recomendei a gente fez a recomendação a R$ 23 e Taesa caiu para 18. Aí ele: "Pô, mas vocês não sabem nada, vocês", ficou chateado, zangado, ficou pistola, né. "Vocês não sabem nada, isso é um absurdo, você recomendou Taesa e ela estava 23, agora está 18". Eu falo: "Mas compra, tá 18, tá barata, não tá ruim, né. Não é pra você estar chateado, era pra você estar feliz, pô". Baita empresa, né? Baita empresa, R$ 18. Então, assim, hoje ela tá o dobro do preço, R$ 36. Eh, e tá pagando 15% de dividend yield a R$ 36. Aí tem um indicador chamado dividend yield on cost, que é o dividend yield em relação ao preço médio da pessoa. É esse indicador que é importante, tá. Se eu Quem comprou a 18, quem comprou a 20, está com dividend yield hoje em Taesa de 30%. Exatamente. Quem comprou lá atrás, há 20 anos, há 30 anos, que ela estava muito menos, está com dividend yield de 50%. Então, essa que é a mágica das ações, né. Não é quanto que eu vou ganhar de dividendo agora, se eu colocar agora 500 mil, é quanto que eu vou ganhar de dividendo daqui a 20 anos, tendo esses 500 mil investidos em ações agora e colocando todo mês um aporte também consistentemente na carteira. Porque, ó, Esse é aporte é importante, né, professor? O exatamente. pessoal às vezes vai lá, coloca 10 mil, mas depois não faz o aporte, né, aí o dinheiro não cresce. O mais importante no investimento em ações, tem várias coisas importantes, mas a consistência é uma das coisas mais importantes que tem do investimento em ações. As pessoas não são consistentes, né. O ser humano, ele é talhado, né, isso é interessante a gente pensar, isso vem da época das cavernas, né. Nós somos talhados para não ser consistentes. E foi isso que justamente que gerou a nossa sobrevivência e fez a espécie humana ser a espécie dominante, né. A gente foi feito para não ser consistente, não ser paciente, de buscar sempre o caminho mais rápido, mais fácil. É por isso que a gente inovou tanto. Por isso que a gente não deixou de ser homem da caverna e passou a ser, né, um homem moderno hoje que usa internet, que está todo mundo aqui vendo a gente ao vivo aí na internet. Por quê? Porque a gente tem essa característica, isso está dentro da gente, né. Então, romper essas barreiras é o mais difícil. A pessoa entender que ela tem que, para se tornar um investidor de sucesso, não é só seguir boas dicas,
Não adianta eu ficar dando dica que, compra ação tal. Eu posso dar as melhores dicas do mundo. Se a pessoa não tem a cabeça, não evolui como pessoa, não evolui como investidor, a pessoa não consegue. Escolher 5 empresas de dividendos, que pagam bons dividendos. Quais seriam essas 5 empresas que você fala, ó, essas aqui eu acho que são aptas para estar na carteira? Legal, essa pergunta é muito boa. Assim, primeira coisa, a pessoa tem que entender que é uma carteira de dividendos, ela tem que realmente focar em dividendos, né? Vicente, mas que bobagem você está falando, Claro, né? Parece óbvio, mas não é. Porque a pessoa fala assim, eu quero uma carteira de dividendos, eu quero focar em renda, eu quero focar na minha aposentadoria, uma carteira previdenciária. Aí você fala, ó, compra essa ação, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Tudo bem, a pessoa compra, aí passa 2 meses, a pessoa fala assim, ó, minha carteira está desvalorizando 5%. Eu falei, ó, não estou entendendo, se eu vou criar uma carteira para aposentadoria, para pagar, para viver de renda, e você está olhando a valorização ou desvalorização da carteira? Você quer crescimento ou você quer aposentadoria e É, dividendos, né? você quer ir para o Polo Norte ou quer ir para o Polo Sul, porra? Você tem que escolher um polo, você tem que pegar a bússola, aponta para o norte. Se você quer ir para o Polo Norte, você segue a bússola, né? Agora, se você quer ir para o norte, você está olhando para o sul, não tem como. Se você quer ir para o sul, você tem que ter outra Não bússola. vai dormir à noite. Não tem jeito. Então, assim, você tem que medir o resultado da sua carteira com os indicadores que medem o resultado da sua carteira efetivo. Qual o resultado que você quer? Eu quero dividendo para a liberdade financeira. Então, você tem que medir os dividendos da sua carteira. Então quer dizer que valorização não importa? Não importa. Como diz o Barsi, patrimônio é ego. Exatamente, exatamente. Eu falo, aquela questão do preço. Preço não importa? Não, preço importa, porque comprar barato é importante. Mas valorização, as pessoas dão muito valor à questão da valorização. O que eu falo, valorização é consequência. Não deve ser o objetivo final do investidor. Né? Valorização é uma consequência de boas escolhas. Eu até queria dar um exemplo aqui, professor. Por exemplo, em 2022, o meu próprio patrimônio, eu colocava dinheiro, sobrava dinheiro da minha empresa, eu colocava todo mês. Mas o meu patrimônio, ele andou de lado durante muito tempo, mesmo eu colocando dinheiro, né? Porque as ações aqui no Brasil chegaram a cair, nos Estados Unidos chegaram a cair, os fundos imobiliários corrigiram para baixo também. E aí, ou seja, eu colocava dinheiro, mesmo assim caía. Só que aí o segredo do negócio os meus dividendos subiam. Então, a cada mês que passava, eu estava ganhando mais dinheiro de dividendos. Então, é isso que o professor está querendo dizer. Não adianta só olhar a valorização do patrimônio. Pô, meu patrimônio tinha que estar subindo, não sei o quê. Mas os teus dividendos, se você fez uma estratégia inteligente, eles estão subindo. E aí que mora o segredo do negócio. Por isso que até o próprio Barsi fala. Patrimônio é ego. O que importa é você olhar os seus dividendos. Eles estão crescendo. Aí que mora o segredo, né, professor? Exatamente. Mas eu não vou fugir da pergunta, não. Não vai. Não, professor, aqui você fica Não. tranquilo. A gente fecha Eu a vou porta falar aqui, em ó. 5. E ó, já tô olhando aqui as perguntas, porque nós já passamos 800 Opa! pessoas, já passamos de 500 curtidas, já tô lendo aqui algumas perguntas, vão mandando as perguntas de vocês, que eu vou fazer pro professor. 3 perguntas seguidas aqui do chat. Maravilha. Mas então, eu falei isso por quê? Porque as 5 de agora, com certeza não vou ser as 5 que eu vou falar no ano que vem, né? Por quê? Porque o preço vai mudando, as ações vão mudando, e a expectativa de dividendos futuros vai mudando. Então, tudo isso, né, a pessoa, é que eu falo, você não vai comprar as mesmas ações a vida toda. Quer dizer, você vai tentar comprar, mas Bradesco está barato agora? Ok, vou comprar. Ano que vem está barato? Está caro. Ficou caro, não compra mais. E 2024? Opa, ficou barato de novo, vou comprar de novo. Então, você vai comprar nos momentos que ela ficar barata. Vicente, se ela começar a ficar cara, eu nunca mais vou voltar. Não compra mais. A oportunidade sempre vai existir, né? Então, você não precisa comprar uma empresa cara se existe uma outra barata. Então, dito tudo isso, né, e com foco nos dividendos, eu acho que hoje, o Bradesco está super barato, né? Ela nunca negociou abaixo do valor patrimonial, o preço do valor patrimonial menor do que 1, nunca teve na história dela essa precificação. Isso mostra que ela está barata, né? Eu acho que o banco vai voltar a dar uma boa rentabilidade, né? Vai rever suas políticas de crédito, isso tudo vai ser feito. Então eu acho que uma lógica de médio e longo prazo, o Bradesco. Itaúsa também, eu acho que está barato, abaixo de R$10, Itaúsa é sempre um case interessante para dividendos. Mas não está pagando dividendo, mas tem que olhar para o futuro.
Se você olhar só o dividend, eu falo, dividend yield é um indicador super importante, mas é um indicador de passado. Aí você está olhando os últimos 12 meses, né? Você não está olhando para frente. Então, o indicador dividend yield pode enganar. Muita gente, a gente bota a ação na carteira, a pessoa fala, pô, mas se botou na carteira vai estar com um yield de 4%. Fala, espera um pouquinho, né? Você vai entender por quê. Então, assim, a gente já está vendo o futuro do yield, né? A Alupar é uma empresa também que eu acho que tem um caminho muito bom de dividendos pela frente, empresa do setor elétrico. Taesa, eu acho que é uma empresa que, nesse preço, está interessante também. Lógico, é muito melhor comprar ela a 18, 20? É. Mas Não, mas nesse. a Taesa é uma queridinha, né? Muita É, gente tem ela na exato. carteira. Ela, nessa faixa de 30 e poucos reais, dá para comprar. Ela vai pagar um bom dividendo, vai pagar um dividendo acima de 10%, com certeza, nessa faixa de preço. E, já falei quantos? 4. Bradesco, Itaúsa, Taesa, Alupar. Alupar e falta uma. Falta uma? Vamos lá. Deixa eu falar uma de um setor diferente que o pessoal não está olhando tanto. E, MYPK, Yosp Maxion. Isso é uma MYPK. PK3, exatamente. É Yosp Maxion. É uma empresa, uma small cap, é uma empresa que está pagando aí dividendos na faixa de 10, 12%. É uma empresa que está muito descontada, está muito barata em relação ao que ela está entregando de rentabilidade, lucratividade. É um case interessante, porque é uma empresa que ela manteve o seu lucro, manteve suas receitas, manteve sua rentabilidade, e o preço dela caiu de, sei lá, de 18 para R$ 7, sem nenhum, Por quê, né? Não sem perdeu nenhum fundamento. porquê. Não,